Brasil é uma coisa que a gente já está é até comum de ouvir isso, né? Como é que funciona essa questão do risco de inadimplência nos Estados Unidos? Ele é diferente daqui do Brasil? Não, inadimplência, na verdade não. A inadimplência eu vou refazer minha resposta. Aqui no Brasil, as taxas de juros lá, elas, digamos, são mais próximas das taxas de mercado ou das taxas básicas de juros. Sim. Aqui no Brasil, o descolamento da taxa básica de juros para um crediário é exorbitante, né? Então, dá um exemplo. Um cartão de crédito aqui deve cobrar, sei lá, 10, 11 ao mês, enquanto a gente tem uma Selic de 13,75 ao ano. Lá, a diferença, o spread bancário não é tão grande. Se você olhar ROI de banco aqui e ROI de banco lá, o ROI de banco aqui é, às vezes, 2 vezes maior do que ROI de banco lá. Uhum. O mercado de crédito lá é muito maior, né? Como percentual do PIB é muito maior do que aqui no Brasil. Então, você tem um crédito que lá, entre aspas, é mais pagável, né? Aqui não vira talvez uma bola de neve como vira aqui. Execução é muito mais fácil, tem uma série de... aqui a gente tem talvez muitos entraves que ajudam com que esse crédito seja muito mais caro do que a taxa básica de juros, e lá não é tão amarrado, então a coisa flui melhor. Mas inadimplência não é bom em lugar nenhum do mundo, isso é fato. Mas eu acho que lá a estrutura do mercado como um todo, ela é mais robusta, e quanto mais crédito você dá, você acaba também, sendo bem feita essa concessão, você acaba, de alguma forma, minimizando o seu risco, né? Você consegue diluir melhor esse risco numa base maior. Aqui, a base ela é muito mais concentrada. Então, se você for olhar a carteira de banco aqui no Brasil, bancos grandes, é a e B. 80% da carteira desses caras é nesse perfil de cliente que tem uma probabilidade de pagamento muito maior. Só que, geralmente, são as pessoas que não têm tanta necessidade de crédito assim. Lá fora, isso é mais ampliado. Não é tão concentrado em 2, 3 classes de clientes mais propensão de pagamento. Então, assim, você tem uma vantagem local de talvez uma inadimplência menor por conta da concessão de crédito nessas linhas mais seguras, só que onde você ganha dinheiro efetivamente, né, se você quiser ir mais para o risco para conseguir melhorar a sua rentabilidade, você tem que andar um pouco nessas linhas de crédito de perfil um pouco pior. Lá eu acho que a coisa é mais equânime, talvez, né? Ela é mais diluída, ela é mais difundida, isso traz talvez margens menores, mas também o risco mais diluído, né? É difícil comparar o mercado aqui bancário com o mercado lá fora. Uhum. O mercado aqui ele tem algumas peculiaridades que é difícil da gente ver em outros lugares do mundo, né? Aqui é muito mais concentrado, né? Lá a gente falou aí de 4, 5, 6 bancos, e se você for pegar, tem mais outros, sei lá, 100, 200 bancos médios, locais. É muito mais difundida, é muito menos concentrado. Aqui, sei lá, eu vi um último dado de concentração bancária tem pouco tempo, não sei, acho que eles tiraram o Santander da conta, se eu não me engano, não lembro por quê, mas grosso modo a gente está falando de 80% de depósito à vista em 5 bancos. Ou seja, a gente tem um poder gigantesco na mão de 5 caras, né? Tem aí os novos entrantes e tudo mais, mas eles não têm balanço para fazer frente a esses caras que já estão trabalhando nesses mercados há 40, 50 anos. Lá não, lá é muito mais difundido. Isso traz uma diversificação maior das linhas de receita e talvez traga uma diversificação maior também dos riscos que eles correm, né? Aqui, se o banco começar a invadir essas C, D, E, né, naquela classificação do Banco Central, provavelmente a inadimplência do cara vai para cima, porque são linhas de crédito caras para o poder de renda das pessoas. Então aquela conta acaba ficando muitas vezes impagável, né? Lá talvez
não seja tão impagável assim, né? Teve lá, recentemente, você falou do Biden, né? Ele fez o write-off dos planos dos empréstimos estudantis, como foi feito aqui também, você vê, né? Sim. Fez o write-off disso lá e aqui também, 90% de desconto nos FIES da vida e tudo mais. Talvez uma preocupação maior, que aí isso acabou mitigando, são esses empréstimos estudantis. Os hipotecários, que foram um problema lá em 2008. Talvez, porque em 2008 você tinha aquelas taxas flutuantes e o cara tomava uma taxa pós. E agora isso diminuiu bastante. Então, provavelmente a gente não vai ver uma crise hipotecária como a gente viu lá atrás, por conta da característica diferente do tipo de empréstimo, né? Lá era um pós, taxa nada, o negócio começou a decolar, a taxa de juros começou a decolar, o cara estava tomado numa taxa pós e aí não conseguiu pagar porque comprou 3 apartamentos super alavancado e aí não deu muito certo. Agora não. Agora eu acho que a coisa tá mais racional, talvez. Mas eu acho que talvez a principal diferença seja essa, né? A penetração do crédito no PIB aqui no Brasil ela é muito baixa, seja crédito direto, seja crédito imobiliário, linhas de crédito no geral. Lá a penetração é muito maior. A população talvez é mais alavancada, mas com spreads menores em relação às taxas básicas de juros, que aquilo acaba não se tornando uma bola de neve. Aqui é bola de neve, né? O sujeito não pagou uma taxa média, talvez, de empréstimo para pessoa física normal, sem ser funcionário do governo, aquelas linhas razoavelmente incentivadas. A gente está falando de 4,5%, 5% ao mês. Cara, isso em composto sei lá, 40, 50 por ano, né? Lá você tem esses hot moneys? Tem também, obviamente. Mas percentualmente é muito menor. E aí tem as hipotecas das hipotecas, o cara consegue manejar melhor as coisas que ele tem, dá em garantia, toma um crédito. Então assim, ele flui melhor. Ele respira um pouco, Ele né? respira. Aqui eu acho que como é muito concentrado, e o risco de inadimplência, não o risco de inadimplência, mas por terem que praticar, não terem que praticar, mas por praticarem taxas razoavelmente pesadas, aí quando você fala de uma taxa de 4, 5 ao mês para um sujeito D, E, F, né, no ranking de classificação do Banco Central, é provisionamento na veia, né? Então o cara, sei lá, um AA, o cara tem que provisionar 0,5 do empréstimo, e quando vai andando nesse ranking, o cara vai 10, 20, 30%. Então é provisionamento que o cara acaba jogando pro resultado e aquilo machuca o resultado. Então o cara fica ali no conforto dele, A e B, 80%, que ele maneja bem, provisiona pouco e continua sendo uma máquina de fazer dinheiro, como o banco aqui no Brasil é, né? Investimento em banco aqui, banco para mim aqui, assim, como cliente é complicado. É bem complicado. Mas como investimento, eu acho que e lá é muito mais, digamos, tiroteio. Tem um monte de banco, um monte de perfil diferente. Tem os bancos locais que a gente nem conhece direito aqui, né? De um estado, de uma parte do país especificamente. É muito maior o mercado, né? É muito mais acostumado à alavancagem. Aqui a gente tem, né, problemas. Até pouco tempo atrás, não tanto tempo atrás, eu cobri empresa que tinha quase que ojeriza a alavancagem. Eu falava pro cara, mas tem nível de alavancagem bom. Não, a gente não pode ter dívida. Mas dívida, né, dependendo do tipo de dívida, ela faz sentido, né? Obviamente você não pode deixar degringolar aquilo. Mas a dívida, ela não é. A dívida é para você efetivamente alavancar. Eu acho que um entrave do Brasil é esse, né? A gente estava falando um pouco antes. Crédito, como não flui muito bem aqui, acaba capando potencial de crescimento, porque o crédito acaba não girando, e aí pessoas com maior dificuldade de acesso a crédito acabam não conseguindo prosperar nos seus pequenos negócios, e aí o país como um todo perde com esse
com essa restrição e crédito bastante caro. Lá não, lá a coisa é mais a mercado efetivamente, e isso ajuda o país como um todo, né? Crescimento mais sustentável do país, que são os pequenos... se a gente pegar MEI aqui no Brasil, né? Os Eireli, MEI, pô, esses caras dificilmente vão conseguir crédito em bancão. Ele vai para o banco médio ou banco pequeno e aí ele vai, né, já vai com uma faca quase que sendo enfiada no peito dele, porque o cara vai cobrar caro disso. Aí ele não toma aquele crédito, o negócio dele não sai daquele, não muda de tamanho, não muda de patamar e acaba sendo ruim para o país como um todo, né?